Boa tarde, Eliane, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo aqui então curtinho, né, para esclarecer esses três conceitos dessa aula 10, né, que você me pediu. Na verdade, no conteúdo da aula 6 e 7, que é o vídeo que eu mandei para você, eu já falo deles de uma maneira dentro do conteúdo, né? Então, porque eu acabei juntando essa aula com aquela aula 6 e 7. Então, basicamente, quando a gente fala sobre conceito de cultura, a gente precisa considerar que existem muitas formas diferentes de se fazer as mesmas coisas. Um exemplo fácil da gente pensar isso é a nossa própria culinária, né? A gente pensar as diferenças regionais, né? Que aqui no sul, por exemplo, a gente está acostumado com churrasco. Se a gente vai para uma área do litoral, a galera vai comer peixe, né? Se a gente olha lá a cultura do Amazonas, do Pará, né? Então a coisa de comer o açaí como mistura, né? Na comida salgada, então eles comem o açaí com farinha. E aqui no sul e no sudeste a gente come o açaí como sobremesa, a gente coloca um monte de coisa doce no meio. Então, esse exemplo, né, ele mostra como a mesma coisa pode ser feita de maneiras diferentes. Então, quando a gente está falando sobre cultura, né, quando a gente traz esse assunto para a sociologia, a gente está pensando justamente numa tentativa de olhar todas essas culturas de uma maneira igual. Então, não é porque a gente come o açaí doce aqui que a gente é melhor do que os paraenses porque eles comem o açaí salgado. Né? Então a gente interpreta isso pela diferença, mas numa condição de igualdade, tá bom? Então existe uma diferença, mas essas duas formas de se comer açaí estão corretas, tá bom? Então acho que isso é um exemplo. Da mesma forma, quando a gente pensa nas religiões, por exemplo, eu posso ter a minha religião pessoal, né? Eu posso ter a minha crença, a minha fé, a minha forma de ou frequentar a igreja, ou frequentar um centro espírita, ou frequentar um terreiro de umbanda e candomblé, né? E eu posso ter as minhas interpretações pessoais a respeito, então, da forma como eu me relaciono com Deus, né? No entanto, quando a gente fala de preconceito, a gente está justamente considerando uma coisa como melhor do que a outra. A gente está considerando um olhar ou uma forma de fé como correta e a outra como errada, tá? Quando a gente fala de preconceito, a gente fala então de pré-conceito, né? Então a gente tem uma ideia inicial sem conhecer muitas vezes, né, aquela outra cultura, aquela outra religião, aquela outra forma de comer determinado alimento, e a gente olha para aquilo a partir das nossas próprias impressões pessoais. Então isso é um preconceito, né? Então quando a gente aciona a ideia de preconceito, a gente está olhando para o outro a partir dos nossos próprios óculos, né? Então é por isso que a gente não consegue perceber aquilo que o outro faz de uma maneira correta também, porque se eu uso a minha lente, se eu uso as minhas regras, a minha régua para medir, né, o comprimento do outro, o outro vai estar errado, tá bom? Então, quando a gente fala de preconceito, de intolerância, né? Lembra que isso acontece, aparece bastante na televisão, né, nos jornais, a questão da intolerância religiosa, né? A intolerância religiosa é uma forma preconceituosa de olhar para o outro, tá? Então, basicamente é isso, não é uma explicação tão complexa, né? É que na realidade está associada a essas outras questões que a gente já vem conversando nas outras aulas. Então, o que a gente precisa ter como princípio, né, como ideia central a respeito desta aula em especial, é que a gente precisa considerar as formas diferentes de se fazer as mesmas coisas com respeito, né, com tolerância, com uma condição de igualdade, né? Aí quando a gente pensa na discriminação, por exemplo, a gente pode considerar que toda pessoa pobre é um bandido em potencial, né? Isso é uma forma de discriminar as pessoas. Dizer que uma pessoa preta é uma pessoa suja, né? Uma pessoa pobre de toda forma, um bandido, né? Então isso é uma forma de discriminar a pessoa, né? Então esses três conceitos, o preconceito, a discriminação e a intolerância, eles estão associados
justamente como essa forma violenta de olhar para outra pessoa ou de olhar para outra cultura. Então, quando a gente olha, por exemplo, né, justamente para essa questão da pele, né, a questão do preconceito racial ou da discriminação racial, a gente entende de antemão que a cor da pessoa determina aquilo que ela é. Então a gente não sabe o nome dela, a gente não sabe de onde ela vem, o que ela faz da vida, né? Qual é a história de vida daquela pessoa, mas a gente assume por uma ideia pré-concebida, já por uma ideia que vem de muitas outras questões históricas, né? Que aquela pessoa ela corresponde a uma série então de questões negativas, né? E a gente faz isso com pessoas negras, a gente faz isso com mulheres, né? A gente faz isso com pessoas lá do Oriente Médio, né? Então a gente considera todo sujeito que aparece a imagem islâmica, né? As mulheres que usam o véu, a gente acha que eles são terroristas, né? Então a gente acha é esse achismo. Acho que a grande questão aqui dessa explicação é considerar que a gente olha para o mundo, a gente olha para as coisas a partir de um achismo, né? Então que a gente interpreta aquela realidade a partir de construções então que nos acompanham aí a partir de preconceitos, né? A partir então de aspectos que são muito violentos, com relação a algo que de fato a gente precisa tratar em grau de igualdade, tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, situações, né, de olhar uma mulher na rua ou uma mulher na televisão de biquíni, de roupa curta, né, aquela coisa, mas ela estava pedindo para ser estuprada porque ela estava de roupa curta. Isso é um preconceito, né? Por quê? Porque então a roupa curta demarca que aquele corpo feminino ele está disponível, né? Então, é essa questão que a gente precisa considerar. Muitas vezes a gente associa, então, algumas religiões a questões de violências, né? A gente associa tom de pele a crime, a gente associa a roupa que a pessoa veste ou a forma como ela fala à violência, a uma coisa de pobreza, a uma coisa, né, que é vulgar, tá? Então é essas associações, é essa forma de olhar para o outro e tentar identificar tudo aquilo que ele identifica só da gente olhar. Isso é preconceito, isso é discriminação e isso é intolerância, tá bom? Se ainda ficar dúvida, se ainda achar que de repente dá pra gente dar algum outro exemplo, dá um alô no zap lá pra mim que eu, qualquer coisa daí, ou gravo um outro vídeo ou gravo um áudio pra você também, tá bom? Beijo, beijo, tô à disposição, tá? Até!